E aí, gente, tudo bem? Hoje, como solicitado por alguns inscritos e amigos meus, eu vou falar sobre a nova leva dos processadores ARM ou ARM. Por que esse assunto agora em contexto? A Apple anunciou recentemente que vai deixar de utilizar processadores Intel e vai migrar para os processadores com arquitetura ARM. Então, algumas pessoas pediram para falar sobre esse assunto e é o que a gente vai tratar hoje. Antes de começar o vídeo, como de praxe, vou pedir, se inscreva no canal, deixe o joinha para fortalecer o nosso canal e qualquer feedback que vocês tenham a dar, deixe nos comentários aí embaixo, tá certo? Vamos para a vinheta e a gente já volta com o assunto. Bom, gente, então vamos lá. Antes de falar sobre essa arquitetura ARM, a gente precisa entrar no contexto de o que é um processador, como diferenciar essas arquiteturas. Muitos de vocês já ouviram falar sobre processadores x86, x64, processadores com arquitetura RISC, processador com arquitetura CISC. Então a gente precisa entender um pouco disso aí para a gente chegar no contexto desse vídeo, tá bom? Eu vou tentar falar de um jeito mais didático possível, sem usar termos técnicos. Para quem é aluno meu, que já ouviu falar em termos técnicos, como arquitetura, como registradores, memória cache, tudo isso aí, isso a gente pode tratar em outro vídeo ou nas nossas aulas, mas a princípio eu vou falar de um jeito bem didático e simples para que todo mundo possa entender, beleza? Então vamos lá. Processadores. Processador é o cérebro de um computador. É nele que acontecem as execuções de todas as instruções que são passadas para esses computadores. Seja celular, seja notebook ou um desktop. Tudo isso é um computador. E essas instruções são passadas na hora de se desenvolver uma aplicação. Então, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é desenvolvido em uma linguagem X de programação e via instruções do programador a gente consegue executar as tarefas básicas do WhatsApp. Redigir uma mensagem, enviar áudio, enviar vídeo, receber vídeo, exibir, mostrar, colocar um emoji, tudo isso aí é um conjunto de instruções que são estruturadas de forma que a gente consiga executar uma aplicação de forma satisfatória. Okay? Tudo isso, toda essa execução acontece dentro do processador. Okay? Então a gente chama a lista de operações ou comandos que um processador executa de conjunto de instruções. E os espaços onde os processadores armazenam os resultados dessas operações a gente chama de registradores. E aí tem todo um subsistema de memória que é implementado em um computador, e isso aí é um assunto que a gente pode discutir depois. Mas dentro da arquitetura de um processador a gente tem os registradores que armazenam os resultados dessas operações. Okay? Então, gente, isso implica que a lista de instruções para processadores de arquitetura x86, basicamente ela tem o tamanho de 32 bits. Ok? Mas e os processadores de 64 bits? Tecnicamente eles também seguem a mesma estrutura de um processador x86. Então, de forma errada, se dizem que os processadores x86 são exclusivamente 32 bits. Não é verdade, tá? Os processadores 64 bits com arquitetura x86 é uma evolução, mesmo que mínima, mas é uma evolução da estrutura desses processadores. Então, e aí processadores Intel e AMD possuem basicamente essa arquitetura x86. Só que os processadores x86 eles possuem uma arquitetura denominada de CISC.
O que implica dizer numa arquitetura CISC? Traduzindo, a sigla CISC é Complex Instruction Set Computer. Eu não sou muito bom de inglês, mas computador com um conjunto complexo de instruções. Ou seja, quando eu passo uma instrução para o computador, basicamente a estrutura do processador, a nível de hardware, de transistores, ela é montada com um conjunto X de instruções pré-determinadas. Então, se eu mando somar, eu tenho essa instrução lá dentro da arquitetura do processador preparada para executar uma operação de soma. Se eu mando multiplicar, eu tenho um conjunto de instruções físicas na estrutura do processador preparada para fazer essa operação. Ok? Então, basicamente, os processadores x86 eles são construídos com essa arquitetura. Qual é a desvantagem dessa arquitetura? A desvantagem primordial, consumo energético. Então, os processadores com arquitetura CISC, eles têm um consumo energético bastante elevado. Outra desvantagem é o tamanho. Eu preciso ter um conjunto de instruções pré-definidas dentro da arquitetura do processador físico muito extensa, para lidar com instruções complexas. E aí isso gasta um espaço muito maior do chip para escrever esse conjunto de instruções. Tá? Então os processadores CISC eles têm um desempenho melhor, consideravelmente melhor, só que eles gastam mais energia e eles têm um espaço maior. Como alternativa a isso, foram criados os processadores RISC. A princípio, eles foram criados para dispositivos de processamento simples, um roteador, sistema de injeção de um carro, um GPS, equipamentos que têm uma função específica e têm uma necessidade de processamento bem simplificada. Então, basicamente, os chips com arquitetura RISC ou conjunto de instruções reduzidas foi criado para esse objetivo. Só que é uma arquitetura que consome menos energia e ocupa um espaço menor. Obviamente, se consome menos energia, esquenta menos. Ok? Por isso que vocês não veem sistema de refrigeração desses dispositivos aí que eu citei agora há pouco. Então, basicamente, nós temos essas duas estruturas de arquitetura. Conjunto complexo de instruções, conjunto reduzido de instruções. CISC, RISC. Ok? Entendendo isso aí, a gente pode colocar uma analogia bem simplificada. Por exemplo, uma cozinha. Eu tenho um cozinheiro que é especialista em todo tipo de culinária e eu digo para ele, por favor, faça para mim uma lagosta flambada com azeitonas roxas. Ele vai preparar o prato e me entregar em um tempo razoavelmente aceitável, porque ele é um profissional. Correto? Digamos que esse cozinheiro ele é um processador construído com arquitetura CISC, ou seja, ele entendeu a minha instrução, mas como ele já tinha um conhecimento prévio, ou seja, ele já tinha um roteiro de como ele ia cozinhar esse prato, já dentro dele, dentro da cabeça dele, ele entendeu que quando eu pedi o prato lagosta flambada com azeitona roxa, ele já construiu um método para fazer o prato. Na arquitetura RISC, quem é responsável por dividir essas instruções? É o software. Então, eu posso dizer que processadores que utilizam a arquitetura RISC, eles precisam de um software desenvolvido para esse tipo de arquitetura. E nesse software, o conjunto de instruções que o programador escreveu, ela precisa ser mais detalhada do que o que o programador faz para um processador CISC. Tá? Então, basicamente, os processadores RISC, eles demandam muita execução
para o software. E o CISC é o contrário. Ele alivia as instruções do software e executa dentro dele mesmo. Ok? Outra analogia interessante é que todos os processadores eles têm o que é chamado de clock, ou reloginho. Por que esse reloginho? Para que todos os dispositivos, placa de rede, placa de som, monitor, teclado e mouse, trabalhem de forma síncrona. Ou seja, se eu estou passando uma instrução para o computador com o mouse ou com o teclado, essas instruções elas não podem convergir com instruções ou informações que chegam por outras vias, placa de rede, microfone ou por aí vai. Então, tudo isso aí precisa ser gerenciado. E para isso ser gerenciado de forma sincronizada, o processador ele tem que ter esse reloginho. Então, esse reloginho a gente chama de clock, ele é responsável por definir os ciclos de processamento. E, basicamente, eu posso afirmar que os processadores com arquitetura CISC, eles consomem um ciclo maior de processamento. Ou seja, para executar um comando passado pelo software, ele vai gastar mais ciclos de processamento, porque ele vai executar as instruções dentro dele. O processador RISC, em tese, ele consumiria menos ciclos, porque ele vai receber as instruções mais, vamos dizer assim, mais mastigadas. Então ele vai receber uma instrução de cada vez e em uma quantidade menor de ciclos ele vai executar aquela instrução. Agora, as instruções vão ser definidas pelo software. Então, explicado isso, os processadores ARM nada mais são do que uma evolução da arquitetura RISC. Por isso que ficaram tão populares em dispositivos móveis, smartphones e tablets. Ok? Por quê? Pelo baixo consumo de energia e por uma eficiência relativamente aceitável para o nosso cotidiano. Logicamente que hoje a gente tem dispositivos móveis com capacidade computacional parecida com um computador de mesa ou um notebook, que utilizam processadores com arquitetura CISC. Ok? Entretanto, vale ressaltar um detalhe importantíssimo. Os chips dos smartphones ou tablets, eles são constituídos, além do processador, por chip de processamento de vídeo, chip de processamento de rede, controlador de rede, controlador de áudio, e por aí vai. Então é o que a gente chama de SoC, System on a Chip, ou seja, todo o sistema dentro de um único chip. Então, quando vocês veem, por exemplo, aí, o último lançamento da Qualcomm, é o Snapdragon 865, é um SoC com um conjunto de controladores agregados ao processador. E isso facilita a execução das atividades para as quais esses dispositivos foram construídos. Então, por isso que é muito mais fácil a gente rodar um jogo com gráfico em 3D no smartphone do que no computador, que a gente precisa ter uma placa de vídeo boa, uma quantidade de memória RAM razoável, e por aí vai. Nos celulares a gente tem tudo isso dentro de um único chip, ok? Onde a gente vê os chips ARM hoje em dia? Só para vocês terem uma ideia, no último trimestre de 2019, são os dados mais atuais que eu tenho aqui, 6,4 bilhões de processadores do tipo A chegaram ao mercado dentro de smartphones e tablets, ok? E esses chips, além de smartphones e tablets, eles são responsáveis por controlar uma infinidade de gadgets,
Por exemplo, lâmpadas inteligentes, dispositivos para casa conectada, automação residencial, sistema de injeção de automóvel, GPS, e por aí vai. Então, é uma infinidade de aplicações para esse tipo de processador. Os processadores do tipo ARM, eles são controlados pela ARM Holdings, é uma corporação que detém os direitos desses processadores. Entretanto, diferente do que faz a Intel e a AMD, essa holding ela não desenvolve os processadores em si, né? A Intel e a AMD elas desenvolvem os processadores e detêm os direitos deles. Por isso que a gente vê basicamente hoje nos computadores processadores ou Intel ou AMD. Nos smartphones e tablets a gente tem a Samsung que desenvolve os seus Exynos, por exemplo, a Qualcomm que desenvolve o Snapdragon, a Apple que desenvolve os seus próprios processadores e uma infinidade de outras empresas que desenvolvem processadores próprios com arquitetura ARM. Entretanto, quem controla tudo isso é a ARM Holding, mas ela não vende o processador, ela vende o desenho ou o modelo do processador, mas quem desenvolve eles são empresas, que compram esses direitos, ok? Então, a Apple ela lançou notícia agora que vai deixar de utilizar processadores Intel e vai migrar para processadores do tipo ARM. E aí, o que isso implica, afinal de contas? O que isso vai trazer de diferença para o nosso cotidiano? E aí eu tenho que colocar algumas situações. Primeiro, muitas pessoas me perguntam a diferença entre um smartphone da Apple e um smartphone Android. Por que geralmente, se a gente for fazer uma analogia do desempenho de forma global, os dispositivos da Apple se destacam? A Apple desenvolve o sistema operacional, escreve os códigos do sistema operacional baseados em uma plataforma específica da própria Apple. A Apple ela desenvolve tudo para uma única plataforma, ou um conjunto de processador, de memória, de dispositivo de conexão em rede, etc. A Google desenvolve o Android para diversas plataformas. Então, o Android ele não tem um processador específico para trabalhar, ele não tem um conjunto de memória específica para trabalhar, ele não tem um conjunto de dispositivo de rede ou processamento gráfico específico para trabalhar. Então, eu posso dizer que o Android é um sistema um pouco mais genérico do que o iOS da Apple. E isso faz muita diferença na hora de extrair desempenho desse conjunto, pode-se dizer assim, tá? Então esse é o primeiro ponto, ok? Como eu estou falando até agora de dispositivos móveis ou smartphone, a diferença está basicamente nisso. Quando a gente vai migrar para desktop, a analogia é um pouco parecida, mas tem suas peculiaridades. Primeiro, todos os sistemas operacionais para desktop ou computadores que nós temos hoje são baseados em processadores de arquitetura complexa, ou CISC, então, Windows, Linux e o OS da Apple, ok? Tá certo que ainda assim o sistema macOS da Apple ele tem uma programação específica, pois a plataforma deles é específica da Apple, diferente de Windows, Linux e outros sistemas operacionais para desktop. Ponto. Quando a Apple fala em migrar para a arquitetura ARM, também os dispositivos desktop, ela vai sentir um baque, acredito eu, a menos que ela já esteja preparada ou se preparando para isso há alguns anos, quando você for imaginar os softwares que nós temos hoje, por exemplo, edição de vídeo, edição de áudio, software para edição de fotos, e usar isso
em um processador de arquitetura ARM. Por quê? Porque as instruções vão ser executadas de forma diferente. Então, obviamente, isso vai demorar um pouquinho de tempo para se adaptar. A mesma coisa pode acontecer com a Microsoft e com os sistemas Linux se optarem por migrar para a arquitetura ARM. Entretanto, não é um negócio impossível de acontecer. Agora, o problema de compatibilidade vai existir, ok? Agora a Apple tem a vantagem de se adaptar melhor porque ela desenvolve aplicações para uma arquitetura específica, diferente do que acontece com a Microsoft e o Linux, por exemplo. É a mesma diferença que nós temos entre Android e iOS. Então a dificuldade para a Microsoft vai ser muito maior do que para a Apple, acredito eu. Ok? Então, gente, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para ajudar vocês a entenderem esse processo. Tá? E se não ficou tão claro, comentem aí embaixo que eu refaço ou explico melhor sobre a arquitetura RISC e CISC para que vocês entendam, ok? Então, eu agradeço, nós já estamos extrapolando o tempo do vídeo, eu agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído um pouco, trazendo um pouco de conhecimento. E sobre as postagens do canal, a minha proposta é um vídeo por semana. Então esse é o primeiro vídeo técnico que eu estou postando no canal. O primeiro vídeo foi só para informar o lançamento do canal, a abertura, sobre o que eu vou falar. Esse é o primeiro vídeo realmente técnico sobre um assunto específico. E toda semana eu pretendo postar um vídeo diferente para vocês, ok? Então, valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais. Bom, gente, boa tarde.